بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, rogamos a sua paz e a sua bênção ao seu mensageiro Muhammad e a todos os mensageiros enviados antes dele e a todos os seus companheiros e seguidores. Essa é a segunda aula da nossa matéria, a crença islâmica, al-aqida. Citamos na primeira aula, na aula introdutória, alguns pontos importantes que dizem respeito a essa matéria, o que significa o termo al-aqida, que estamos aqui traduzindo como a crença islâmica. Também citamos o que é a crença em geral e quais os elementos da crença. Eu me lembro que a gente citou que a crença consiste em ter a firme convicção em tudo aquilo que foi revelado por Deus ou esclarecido por seu mensageiro, alayhi salatu wassalam. Ou seja, ter crença, ou al-aqida, a nossa matéria, significa, abrange tudo aquilo que é a crença convicta em tudo aquilo que foi revelado por Deus ou esclarecido pelo mensageiro Muhammad, alayhi salatu wassalam. E isso abrange a crença em Deus, em seus anjos, em seus mensageiros, em seus livros, e no dia do juízo, ou na última vida, e no pré-destino. A partir desse tópico que a gente citou na aula passada, nós, inshallah ta'ala, iniciamos essa aula, que é sobre a crença que é necessária e obrigatória a todos. Ou seja, qual é a crença obrigatória em geral? Qual é a crença que devemos ter no geral? E, em seguida, partimos para o detalhamento dessa crença. Ou seja, citar a crença em geral e, em seguida, citar os detalhes dessa crença. Deus Altíssimo seja no Alcorão diz assim: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Tradução aproximada: o mensageiro crê naquilo que lhe foi revelado da parte de seu Senhor. O mensageiro crê naquilo que foi revelado por Deus. E os crentes, todos eles creem. Ou seja, o mensageiro e todos os crentes creem. Aí, depois Deus, Altíssimo seja, detalha os pontos de crença. Kullun amana. Todos eles creem. Aí disse, billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi. Aqui nesse versículo citou 4 pontos. Todos eles creem em Allah, e em seus anjos, e em seus livros, e depois disse, e em seus mensageiros. E esse versículo também até tem um motivo de revelação, e tem uma história, porém não é o nosso assunto. Então aqui foram citados alguns pontos de crença, que aquele que é crente crê nesses pontos, que são revelação da parte de Deus. Isso significa que a crença é baseada na revelação. Importante anotar isso. A crença é baseada na revelação de Deus. Deus revela a alguém, a qualquer pessoa? Não. Deus revela àquele que ele elege como mensageiro para orientar o ser humano em que ele deve crer em sua vida e o que ele deve fazer em sua vida e que adoração ele deve prestar a Deus em sua vida. Então, esses pontos de crença foram revelados ao mensageiro e assim também foram revelados a todos os outros mensageiros enviados antes de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Aqui um ponto importante também, quando citamos os outros mensageiros, Jesus, Isa,
Moisés, Musa. Moisés, Musa. Outros também, mensageiros de Deus enviados à humanidade por Deus Altíssimo seja, todos eles têm uma única crença. Ou seja, então aqui cabe uma anotação importante também. A crença é imutável. A crença não era para se crer em algo na época há 2000 anos atrás e agora mudou. Deus é Deus. Os anjos existiam e existem. Na época de Adão era algo e agora é outra coisa. Sim? Então, a base da crença é a revelação de Deus. Por isso, dissemos que al-aqida, a crença islâmica, significa a crença convicta em tudo aquilo que foi revelado por Deus e esclarecido pelo seu mensageiro. A gente pede que desliguem os microfones, por favor. Chefe Abdessalem, está com a gente? Sim, sim. Desliga os microfones, por favor. Então, esse ponto é importante, que a crença é baseada na revelação. Um outro ponto que eu citei também, que a crença é imutável. Ela é fixa. E no início do Alcorão, depois de Surat al-Fatiha, na segunda sura, Surat al-Baqarah, a gente também percebe como Deus Altíssimo seja detalhou para nós o assunto da crença e da descrença. E dividiu as pessoas em 3 grupos. Existem aqueles que creem, os crentes. Existem aqueles que descreem, os descrentes. E existem aqueles que são hipócritas. Qual a diferença entre o hipócrita e o descrente? O descrente, ele descrê, ele não crê naquilo que é informado da parte de Deus. Ele não está convicto daquilo. Ou pode estar convicto e não quer declarar aquilo. Porém, o hipócrita, ele declara que crê, porém, dentro de seu coração, ele não é crente. Então, esses versículos em Surat al-Baqarah é importante a gente ler esses versículos. Podemos anotar, o versículo de 1 a 5 cita a crença, os crentes. Como Deus cita isso? Deus diz assim, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Deus disse, Alif Lam Mim. Esse é o livro que, sem dúvida, é orientação para aqueles que são piedosos ou tementes. Aí depois Deus cita quais são as qualidades dessas pessoas. Então, esse Alcorão é orientação para essas pessoas. Aí Deus disse, quem são elas? الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب. Aqueles que creem no invisível. Al-Ghaib, tudo aquilo que é ausente de você. Por exemplo, se alguém pergunta para você de alguém e ele deveria estar presente, você diz em árabe, Huwa ghaib. Ele está ausente. Al-Ghaib é tudo aquilo que é ausente de você, ou seja, é invisível. Então, a crença é em algo invisível. Você crê em Deus, mesmo não podendo o observar, o ver a olho nu. Mas você vê a sua criação e você recebeu da parte dele a sua orientação. Você crê naquilo que Deus informou existir, que existem os anjos, que existe o inferno, o paraíso, existe vida depois da morte e assim por diante. Então, الذين يؤمنون بالغيب, aqueles que creem no invisível. Depois disse, ويقيمون الصلاة, e cumprem a oração. Depois disse, وبالآخرة هم يوقنون, e na vida eterna, no último dia, eles estão convictos. Aí, Deus Altíssimo seja declara, diz, esses que têm essas qualidades estão em orientação de seu Senhor e esses são aqueles que vão triunfar, aqueles que terão o ganho, o lucro, o triunfo nesse mundo e no outro.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Esses são os versículos de 1 até 5 da segunda sura, Surat al-Baqarah. Depois, no versículo 6 e 7, Deus cita aqueles que descreem. Aí Allah subhanahu wa ta'ala disse: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Diz assim: aqueles que descreram é igual que você os alerte ou você deixe de os alertar. Eles não vão crer. Aí Deus diz: à frente de suas vistas há uma barreira. Em seus ouvidos há algo que os faz, que os deixa de ouvir, né? Aí Allah subhanahu wa ta'ala cita essas qualidades e depois no fim do versículo diz: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. E eles terão um grande, enorme castigo. Então, 6 e 7. Depois no versículo 9, 10, 11, Deus cita aqueles que são hipócritas. Então, tudo isso diz respeito à crença. Crentes, descrentes, hipócritas. O crente declara a fé e tem em seu íntimo aquilo que ele declara. O descrente, ele declara a descrença e tem em seu íntimo também a descrença que ele declarou. E o hipócrita, ele declara ser crente, porém ele tem em seu íntimo descrença. Porém, ele declarou a crença por um interesse, por um benefício, por um medo, e assim por diante. Então, sobre os hipócritas, Deus disse: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. E entre as pessoas, entre os humanos, há aqueles que dizem: cremos em Deus e no último dia. Dizem, abre aspas, cremos em Deus e no último dia, fecha aspas. Aí depois Deus disse: وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. E eles não são crentes. Aí depois disse: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Eles não enganam a Deus, apenas enganam a si mesmos. Porém, eles não percebem. Em seus corações há doença. E Deus aumentou a doença deles em seus corações. E eles terão doloroso castigo por aquilo que eles mentem. Esse é o versículo 10. Vejam, lemos do versículo 1 até o versículo 10 de Surat al-Baqarah um detalhamento uma classificação das pessoas e dos seres humanos no que diz respeito à crença. Então, isso para mostrar, irmãos, irmãs, que a crença é baseada na revelação, tá? A crença certa, correta, vem da parte de Deus. Cremos naquilo que Deus informou existir. A crença não pode ser baseada em presunção, em conjectura. Deus diz em outros versículos: يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوِي الْأَنفُسِ. E diz também: إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Deus diz sobre aqueles que seguem filosofias humanas, que adoram aos ídolos e que seguem ou inventam crenças seguem crenças inventadas ou eles mesmos as inventam, diz assim: eles apenas seguem conjecturas e aquilo que eles desejam, eles apetecem, eles querem que seja assim. Um outro exemplo também, então a gente está dando uma explanação geral e apresentando o conceito geral da crença e reafirmando que a crença é baseada na revelação, e esses versículos que citamos, neles Deus Altíssimo seja cita os pontos de crença em geral, e depois iremos detalhar uma por uma cada um dos pilares da crença. Outro versículo também onde Deus Altíssimo seja cita a crença, Surat An-Nisa, a sura número 4, versículo 136.
Allah subhanahu wa ta'ala disse assim: Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wal kitab ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulih wal kitab alladhi anzala min qabl. Ó vós que credes, devem crer em Deus e no livro e em seu mensageiro, e no livro que foi revelado a ele, e nos livros que foram revelados antes dele. Então, repetindo, ó vós que credes, creiam em Deus e em seu mensageiro, e nos livros, e no livro que a ele foi revelado, e nos livros que foram revelados antes. E aqui a gente percebe que Deus disse: Ya ayyuhalladhina amanu, vós que credes, ó vós que credes, creiam. Então, por que Deus Altíssimo Seja diz para aquele que já crê que ele deve crer? O sentido e o significado aqui: continuem crendo, sejam convictos em sua crença, firmem-se nessa crença. E aí depois Deus Altíssimo Seja diz, e aqui a gente também tem a repetição dos pontos de crença em geral. Então, temos versículos onde Deus Altíssimo Seja cita a crença em geral e versículos onde Deus Altíssimo Seja cita pormenores, detalhes dessa crença. Então, aí depois Deus disse, depois de ordenar a crença, disse assim: وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. E aquele que descrer em Deus, em seus anjos, em seus livros, e no último dia estará a se desviar em evidente descaminho. Então aqui a gente percebe que já citou os pontos de crença e não citou, por exemplo, os mensageiros. E esses pontos de crença, eles são citados de maneira completa no texto que é conhecido como Hadith Jibril, alayhi salam. O texto autêntico, que é narrado por Al-Imam al-Bukhari e Al-Imam Muslim, onde o profeta, alayhi salatu wassalam, respondeu algumas perguntas a um homem que lhe perguntou o que é o Islã, o que é al-Iman, o que é al-Ihsan, ou seja, o que é o Islã. Aí ele citou os 5 pilares do Islã. O que é al-Iman, a crença? Ele citou os 6 pilares da crença, da fé. E o que é al-Ihsan, a benfeitoria? Ele também o respondeu. Então, esse homem era o anjo Jibril, alayhi salam, o anjo Gabriel, na forma humana. Ele veio em uma forma humana, de maneira que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam o viram. Então, depois que ele respondeu às perguntas que ele fez ao mensageiro, depois que o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam respondeu às perguntas feitas pelo anjo, ele foi embora. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aos seus companheiros: sabem quem é este? Então disseram: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah e o seu mensageiro mais sabem. Então ele disse: Hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Esse era Jibril, ele veio para vos ensinar a vossa religião. Então, nesse texto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele, quando ele o perguntou sobre a crença, disse assim: An tu'mina billahi. Então, a crença consiste em você crer em Allah, wa malaikatihi, em seus anjos, wa kutubihi, em seus livros, wa rusulihi, e seus mensageiros, wal yawmil akhir, e no último dia, que a gente traduz como a vida eterna, tudo aquilo que há depois da morte, e depois disse wal qadari khairihi wa sharrihi, e no predestino, o bom e o mal. Em outra narrativa também, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: e crerdes na ressurreição e em todo o predestino.
Então, são 6 os pilares da crença. Então, a crença necessária e obrigatória a todo muçulmano, e podemos dizer a todo ser humano, é melhor dizer, a crença obrigatória e a crença necessária a todo ser humano, para que ele obtenha a salvação e para que a sua adoração, a sua relação com Deus seja válida, é que o ser humano acredite nesses pontos citados, nesses pilares da crença em geral. Então, é uma obrigação individual de cada ser humano acreditar de forma geral. Ou seja, acredito em Deus, creio em Deus, sim, e creio que Deus é o único que merece adoração. Acredito em seus anjos, acredito nos mensageiros que foram citados como enviados por Deus, acredito nos livros citados, em geral. Então, não é uma obrigação de todo muçulmano saber de todos os detalhes desses pontos. Agora, conhecer os detalhes desses pontos da crença é uma obrigação coletiva. O que significa obrigação coletiva? Esse é um assunto que estudamos na aula de fiqh, na aula do entendimento da religião. Por exemplo, você tem aquilo que é obrigatório. É obrigatório a cada pessoa. Cada pessoa deve, por exemplo, crer no essencial e nesses pilares da crença em geral, de forma geral. Pode não saber todos os detalhes da crença. Então, é uma obrigação individual de cada um. E temos também a crença coletiva, que significa em árabe Fard Kifaya, ou seja, é obrigação haver no seio da comunidade, da sociedade muçulmana, quem domine os detalhes dessa crença, para que ensine os outros e para que oriente as pessoas e para que a crença ela seja difundida de maneira certa. Então, se houver no meio da sociedade muçulmana pessoas que têm esse domínio, sim, têm os detalhes dessa crença, têm conhecimento dos detalhes dessa crença, basta. Agora, se todo mundo sabe e conhece somente de forma geral, e não tem uma pessoa que pode saber de forma a esclarecer e a ensinar aquilo que as pessoas precisam, aí toda a sociedade ela está ela está em erro, está pecando no que diz respeito a esse assunto. Sim? Então, existe esse assunto, a obrigação individual e a obrigação coletiva. Um exemplo que se cita, por exemplo, um exemplo simples, para diferenciar e conhecer mais sobre isso, por exemplo, a oração, a salé. As nossas orações obrigatórias, elas são uma obrigação para cada um de nós, é obrigação individual. Por exemplo, se eu, Ahmed, rezar, você também tem que rezar. Então, não concluímos que se eu rezar já basta, aí você não precisa. Ou as outras pessoas da sociedade no mundo não precisam rezar. É uma obrigação individual de cada um. Não está isento dessa obrigação alguém porque outro já realizou. Agora, por exemplo, temos a oração fúnebre. Quando alguém morre, é nossa obrigação lavar o seu corpo, enrolar o seu corpo numa mortalha branca, rezar a oração fúnebre e enterrar. Então, essa é uma obrigação coletiva, não é uma obrigação cada um de nós estar na sua oração fúnebre, no seu enterro. Isso é impossível. Mas se um grupo dessas pessoas já realiza essa obrigação, então todos os outros membros da sociedade estão isentos. Então, assim também nós classificamos. Então, a crença em geral é uma obrigação individual de cada um. Eu creio, meu Deus, eu creio naquilo que o Senhor informou e que o seu mensageiro esclareceu. Creio em Deus, em seus anjos, em seus mensageiros, em seus livros, no último dia, na vida eterna, no pré-destino. De maneira geral.
E o detalhe dessa crença, os pormenores disso tudo, a citação de nomes dos mensageiros, nomes dos anjos, como são os anjos, o que eles fazem, como é o paraíso, como é o inferno, detalhes, pormenores disso, é uma obrigação coletiva. Um grupo da nossa sociedade deve conhecer isso. Alguém de nós tem que saber dos detalhes. Então, isso é sobre a crença obrigatória e necessária a todos nós. Depois disso, entramos então nos detalhes dessa crença. Então, citamos os pilares da crença. Agora, os detalhes dessa crença. O essencial de cada um dos nossos pontos de crença. O essencial de cada um dos pilares da fé. E a primeira crença, o primeiro pilar da fé é a crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nós agora entramos nesse assunto importantíssimo que é a crença essencial em Allah. A crença em Deus Altíssimo e glorificado seja. Como cremos em Deus? E aqui nós dividimos esse ponto em quatro subtítulos importantes, que são a crença em sua existência, a crença em Deus como o único Senhor, a crença em Deus como o único que merece ser adorado e a crença em seus nomes e suas qualidades. Então, 4 pontos. Aí, a gente cita alguns desses pontos agora nessa aula e depois continuamos. Então, o essencial da crença em Deus Altíssimo seja. Temos o primeiro ponto, que é a crença em sua existência. Basta crer somente que Deus existe? Não. Segundo ponto, a crença em Allah subhanahu wa ta'ala como o único Senhor. Aí depois vamos explicar o que é isso. Basta apenas crer que Deus é o único Senhor? Não. Aí o terceiro ponto, então, a crença em Deus como o único que merece adoração. E aí, então, isso também só não basta. O quarto ponto, crer em seus nomes e suas qualidades. Quem é Deus? Como Deus se apresentou para o ser humano? Quais os seus nomes? Quais os seus atributos e qualidades, os quais Deus citou como qualidades e como nomes dele mesmo, subhanahu wa ta'ala. Então, esses 4 pontos são parte de nosso assunto no que diz respeito à crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o primeiro assunto é a crença em sua existência. A crença na existência de Deus. E se a gente ler o Alcorão Sagrado e associar a essa leitura também aquilo que assimilamos através do raciocínio, nós temos as provas da existência de Deus classificadas em 4 questões. Temos a prova natural, temos a prova racional, a prova da religião. Então, a prova da religião seria aquilo que Deus nos informou. Sim? Mesmo sem a informação de Deus, temos antes disso a prova racional e a prova natural como provas que nos levam à crença na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Porém, a prova da religião vem para fortificar essa crença e também para adicionar que, além de crer em sua existência, devemos adorá-lo. Aí, na prova da religião, que é a revelação de Deus, vem a ordem para que adoremos Allah subhanahu wa ta'ala. E aí, o quarto ponto e a quarta classe dessas provas é a prova dos sentidos. Aquilo que vemos e ouvimos do que aconteceu na história humana
ou daquilo que ouvimos, ou outros povos viram daquilo que aconteceu na época dos mensageiros de Deus. Então, o primeiro ponto é a prova natural. Ou seja, significa que todo ser está naturalmente inclinado à crença em um Criador. Ou seja, naturalmente, nós temos isso enraizado em nosso coração, que tem que existir um Criador. E Deus cita isso no Alcorão, dizendo assim: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Deus disse assim, a tradução aproximada: então ergue tua face para a religião, sendo monoteísta. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Assim é a natureza de Allah, segundo a qual ele criou os humanos. Então, a natureza da crença na existência de Deus e nele como único Deus é algo que Deus criou no ser humano, e essa é a natureza de Allah, segundo a qual ele criou os seres humanos. E na linguagem árabe, no Alcorão Sagrado, Deus citou isso como al-fitra. Al-fitra seria, então, o estado natural do ser humano. Ou estamos traduzindo como a natureza humana. Então, é isso que significa a prova natural. Um exemplo para simplificar e esclarecer isso. Se uma pessoa cresce sem nenhuma influência de terceiros, não cresce no meio de uma sociedade que o ensina algo, ou que impõe a ele algo, ou que o educa em algo. Essa pessoa crescendo sem ter nenhum ensinamento de ninguém, sem ter a influência de ninguém, sem ter a interferência de ninguém, essa pessoa vai crescer naturalmente monoteísta. Ou seja, olha para os céus e conclui: isso tem que ter um Criador. E naturalmente esse Criador é único. E depois disso, esse Criador se manifestou e disse: eu sou Deus. Anallah. Eu sou Deus, não existe divindade além de mim. Então, Allah subhanahu wa ta'ala se manifestou conforme aquilo que ele criou de natureza dentro do ser humano, dentro da alma humana. Então, essa pessoa crescendo sem influência, sem nenhuma interferência, e sem as crendices, as lendas que o ser humano inventou durante a história humana e na nossa época, sem interferência disso, ele naturalmente vai crer na existência de Deus e vai se dirigir a Deus como o único a ser adorado. Sobre isso, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim: Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Todo ser humano nasce na fitra, nasce no que a gente está traduzindo como o estado natural. Nasce naturalmente monoteísta. Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Todo recém-nascido nasce num estado natural. Aí depois, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou: tá bom, se nasce no estado natural, por que que o ser humano nega a Deus? Se torna ateu? Por que que o ser humano crê na existência de Deus, porém desvia-se de maneira a adorar a ídolos e estátuas? Ou, não, eu creio que Deus é único, adoro só a Deus, mas adoro a minha maneira. Ou seja, por que que o ser humano se desvia, se desorienta e não segue a religião nata de Deus? Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam então explicou. Então, vamos lá. Disse assim: todos recém-nascidos nascem em um estado natural, em uma crença nata. Então, os seus pais ou o tornam judeu, ou o tornam cristão,
ou o tornam adorador do fogo. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam utilizou 3 termos. Ele disse assim: فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ, o tornam judeu. أَوْ يُنَصِّرَانِهِ, o tornam cristão, acreditando que existe com Deus ídolos que podem ser adorados, ou que Jesus é Deus, etc. E depois disse: أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele cita um exemplo para aproximar esse assunto para a mente de quem ouve ele. Ele diz assim como uma ovelha que vocês possuem, ela é completa, e depois ela tem a orelha cortada. Vocês sentem que ela já, percebem que ela já era assim, até que vocês chegam e cortam a sua orelha. Vocês é que a depreciam, a deterioram. Então, naturalmente, ela é completa. Porém, o ser humano, com a sua influência e interferência, ele chegou e cortou uma parte desse animal. Então, essa é a prova natural. Temos a prova racional. A prova racional consiste em diversos assuntos. Resumindo, entre eles, todo feito tem um feitor. Ou seja, é impossível acontecer algo sem que algo exerça isto e realize isso. É impossível algo estar aqui sem que alguém o tenha colocado. Então também é impossível existir todo esse universo com toda a sua complexidade e perfeição, de maneira que existem os céus, a terra, seres humanos, seres irracionais, o verde, as plantações e todo esse sistema de vida no qual vivemos. É impossível tudo isso existir sem que alguém o tenha formado, sem que alguém tenha determinado e decretado que assim seja. Então, para todo feito, existe um feitor. Então, essa criação, por trás dessa criação, tem que haver um Criador. Então, no Alcorão Sagrado, Deus lembra disso, citando palavras resumidas. Diz assim: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Ou eles foram criados do nada, ou eles mesmos são os criadores, ou eles criaram os céus e a terra, ponto. Porém, eles não têm convicção. بل لا يوقنون. É só suposição. E o que leva o ser humano a supor? Há pessoas que exigem, querem provas materiais e querem ver na sua frente. Pois bem, a prova material está à nossa frente, é a existência. Então, quem é que fez existir? Ah, tudo bem, então tem alguém que existiu, é um ser superior. Tudo bem, você o denomina como ser superior. Esse ser superior, ele é perfeito ou imperfeito? Ele é perfeito. Alguém que criou tudo isso é perfeito. Se ele é perfeito, pode ele ter criado tudo isso à toa? Apenas fomos criados e aqui existimos, nós seres racionais, e depois iremos morrer e acabou? Isso é impossível. Aí em outro versículo Deus disse assim, sobre um episódio do dia do juízo, onde Deus irá se dirigir àqueles que descreram e àqueles que mal fizeram nesse mundo. Ao serem julgados, Deus diz a eles: Am hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Ou vocês presumiram que nós vos criamos à toa? Ou seja, Deus fala sobre ele, mas nós significa um pronome de majestade, de engrandecimento. Então Deus diz:
você pensou que eu te criei à toa? Então, ou vocês presumiram que eu vos criei à toa, que nós vos criamos à toa e que a nós vocês não iriam retornar? Depois a conclusão, nós lemos nos versículos, Surat al-Mu'minun, فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Sublime seja Deus, ou seja, sublime, elevado seja Deus de fazer algo à toa. Isso é impossível, e é impossível racionalmente. Então, esse é um resumo sobre a racionalidade da crença. Por isso, nas questões introdutórias, lembrem bem, nós citamos que os elementos da crença, a crença ela é racional, ela é emocional, sentimental, e a crença também deve ser comportamental, ou seja, deve ser praticada, aplicada em nossas vidas. A crença ela nos move para realizarmos em vida aquilo que Deus ordenou. Porque o ser humano reza conforme aquilo que Deus determinou como ele deve rezar? Rezamos da maneira que Deus determinou que nós devemos rezar. Por quê? Porque é uma crença que nos move. Eu creio nesse livro, e esse livro assim determinou, e esse livro citou que tem um mensageiro, e o mensageiro rezou dessa maneira e disse: rezem como vocês me viram rezar. Seus companheiros viram ele rezando, e assim foi transmitido de geração a geração. Então, essa é a prova racional. Então, estamos a falar sobre a crença essencial em Allah subhanahu wa ta'ala. E o primeiro ponto dessa crença é a crença em sua existência. Primeiro ponto importante na crença na existência de Deus, que essa crença, ou seja, a crença em sua existência, tem a sua prova natural, a sua prova racional, e tem agora a prova da religião. Ou seja, Deus Altíssimo revelou livros, revelou as mensagens, as escrituras sagradas que o ser humano hoje, todo ser humano conhece e ouviu. Todo ser humano ouviu que existem escrituras sagradas. E há aquele que crê e há aquele que descrê. E há aquele que crê nas escrituras sagradas e crê errado, e há aquele que crê nas escrituras sagradas e crê de forma correta. Então, a prova da religião qual é? É que Deus revelou os livros e enviou os mensageiros com esses livros. E nesses livros e na declaração desses mensageiros, Deus Altíssimo mostrou que ele existe e ordenou como ele deve ser adorado. E depois temos a prova dos sentidos, ou seja, aquilo que foi visto pelos povos, dentre os sinais que Deus mostrou através dos mensageiros que ele enviou. Não temos isso na nossa época, mas nas épocas antigas, quando enviado um mensageiro, ele trazia um sinal que era visto com os sentidos, era visto com os olhos, era percebido com os sentidos, visto com os olhos, ouvido com os ouvidos. Então, Moisés trouxe um milagre, um sinal, Jesus trouxe um milagre, um sinal. Então, isso, em resumo, é o assunto da nossa crença essencial em Allah, e o seu primeiro ponto, que é a crença na existência de Deus Altíssimo nós selamos por aqui, e inshallah ta'ala, seguimos depois citando os outros 3 pontos essenciais da crença em Deus Altíssimo que é crer em Deus como único Criador, que em árabe dizemos Tawhid al-Rububiyyah, crer em Deus como único que deve ser adorado, que é Tawhid al-Uluhiyyah, e em terceiro lugar, o terceiro ponto, que é o quarto ponto da crença essencial em Deus, crer em Deus Altíssimo como único em seus nomes e em seus atributos ou qualidades. Tawhid al-Asma wa Sifat.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.